E nós gostaríamos de compor a mesa, inicialmente com o presidente da Casa, Wilson Cardoso, o presidente da Comissão Especial de Vereadores, Rogério Barreto, por favor, e também o deputado estadual Caio França. E gostaríamos de agradecer a presença também, solicitar que acompanhe a mesa, Joaquim Lopes, presidente da MTU. O vereador André Carioca acompanha a SEV. Isso, o vereador André Carioca, um dos componentes da SEV. Tem mais algum componente? O vereador Alfredo Moura. O vereador Alfredo Moura, que também compõe a comissão, também está a caminho, deve chegar brevemente. Eu vou passar a palavra ao presidente da comissão, para que a gente possa registrar, né, nos anais da taquigrafia essa reunião e para que a gente possa, então, dar início aos trabalhos. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado a todos. Primeiro, cumprimentar o deputado estadual Caio França, companheiro, parceiro, que vem acompanhando esse processo do VLT desde o seu início, né? Afinal de contas, foi vereador aqui nesta casa e acompanhou todo esse trabalho que foi feito aqui na cidade. Agradecer ao presidente Wilson Cardoso, né, o presidente da Câmara de Vereadores, cumprimentar o vereador André Carioca, membro da nossa Comissão Especial de Vereadores, cumprimentar você, Zé Carlos, nosso companheiro da assessoria jurídica desta casa, cumprimentar e registrar a presença do vereador Felipe Roma, cumprimentar e agradecer e registrar a presença do vereador Gustavo Palmieri, do vereador líder do governo, do vereador Igor Ferreira, vice-presidente da casa, do vereador Castelinho, do vereador Esdras Nascimento, do vereador Jabá, do vereador Pedro Zebrão, e agradecer a presença e cumprimentar o nosso amigo Rogério Plácido, gerente... É gerente, Rogério? Gerente da MTU aqui na Baixada Santista. Né? E, claro, o senhor Joaquim Lopes, nosso companheiro, presidente da MTU, a pessoa que vai conversar conosco hoje, vai poder tirar as dúvidas dos vereadores e dos assessores dos vereadores. Né? Queria cumprimentar também os assessores dos vereadores doutor José Eduardo Filho e do vereador Adilson da Farmácia. Tem mais algum assessor de vereador, além do meu? Não, os dois apenas. Né? Então, obrigado também pela presença. Leve um abraço aos nossos vereadores, doutor José Eduardo Filho e Adilson da Farmácia. E agradecer a presença dos nossos companheiros aqui da casa, a taquigrafia, enfim, de todos, né, para a gente poder dar início aos trabalhos. Bom, na verdade, nós propusemos essa Comissão Especial de Vereadores para que a gente pudesse, de forma legal e formal, acompanhar todos os trabalhos que a MTU vem realizando da implantação do VLT. Todo o procedimento que foi implementado ao longo desses últimos anos, né, as expectativas que todos nós temos a partir desta implantação, né, do sistema de VLT aqui na cidade de São Vicente, ligando com a cidade de Santos, e o mais importante, né, os desafios que nós temos daqui para frente, né, com relação ao sistema, e também, né, e não menos importante, o sistema de integração. Né, nós temos uma preocupação grande também com a integração do sistema do VLT com o sistema de transportes aqui do nosso município, visto que uma das premissas do VLT para que ele se torne um transporte extremamente moderno e viável para todos, seria a integração, seria o abastecimento através do sistema de transporte por pneu até as estações do VLT, onde as pessoas, com a mesma passagem, já paga anteriormente no outro veículo, no outro modal, a pessoa entra no VLT, vai até a cidade de Santos, ou vice-versa, desce, pega um outro veículo de pneu, né, e faz o final do seu trajeto. Essa é a expectativa que nós temos. Então, para isso, nós temos que preparar a nossa cidade, precisamos preparar o nosso sistema de transporte para que ele possa efetivamente ser integrado. Então, essa é a nossa expectativa. Então, a SEV foi criada com essa finalidade, que foi aprovada por todos os senhores vereadores para a gente poder discutir esse assunto. Agora nós passaremos a palavra, então, ao presidente da MTU, para que possa, então, fazer uma explanação. Bom, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o presidente, o vereador Wilson Cardoso, em nome, né, dele, aqui agradecer e cumprimentar cada um dos vereadores, agradecer aqui o vereador
Barreto, que nos ajudou aí muito gentilmente nessa articulação aqui para que a gente pudesse estar aqui hoje. Eu, assim, muito rapidamente, antes de falar propriamente do contrato, eu preparei esse materialzinho aqui esse final de semana e eu não fiz uma apresentação disso aqui, eu só imprimi, na verdade, para contar um pouquinho aqui, dar com uma dimensão um pouco maior aí do que eu estou chamando de consolidação da implantação do sistema VLT aqui na Baixada Santista, né? Se vocês olharem aqui, a gente tem um pequeno mapinha, onde fala aqui como é que a gente pensou a ampliação, a implantação desse projeto. Basicamente, são 3 trechos, né? O trecho que a gente está concluindo hoje é o que a gente chamava de trecho prioritário, ligando a Esplanada dos Barreiros até o Porto em Santos, com o pátio em Santos, era a primeira etapa. A segunda etapa diz respeito à ligação Conselheiro Nébias até a região do Valongo. São 11,5 km nessa fase que está concluída, mais 8 com mais 13 estações na segunda fase. E a terceira fase, que é o trecho 3, que é a Esplanada dos Barreiros até a região de Samaritá. Eu fiz aqui, pesquisando, brincando um pouco, outro dia, num evento aqui embaixo, o ex-prefeito Papa, hoje deputado, comentou muito sobre a importância desse investimento e a importância dele nos últimos tempos, né? Eu fiz aqui uma espécie de, brincando um pouco aqui, a minha formação é da área de humanas, né? Eu estava esquecendo aqui do deputado, né? Acompanhando a gente aqui. Eu fiz aqui uma linha do tempo, então eu diria para vocês o seguinte, nessa linha do tempo aí, está brincando um pouco, esse aqui é um dos principais investimentos em mobilidade na Baixada dos últimos 100 anos, com certeza. Né? Brincando um pouco com isso aqui, há 147 anos atrás, aqui, a gente tinha aqui na região da Baixada, estávamos aqui inaugurando aqui a empresa de bonde de Vila Matias. Né? Isso era 1847. Depois, outro investimento bastante vultoso aqui na região, resgatando um pouquinho da história, vai se dar quase 100 anos depois, com a implantação, né? Isso em 1963, estampava lá a tribuna a empresa de trólebus, né? Era um evento semelhante a esse, os carros vinham lá da Itália, estavam implantando isso aqui em Salvador, no Rio de Janeiro, e Santos, como cidade muito importante aqui na região, estava trazendo para cá, implantando aí o seu sistema de trólebus, né? Depois disso aqui, a gente vai falar em pré-metrô, olhando lá o material da FEPASA, da Prodesan. Em 1979, o pessoal está discutindo aqui uma utilização para as linhas de trens aqui, e a Prodesan, num plano diretor, né, integrado, vai apresentar, ou vai cogitar naquela ocasião, a implantação de um pré-metrô. Ele não aconteceu, né? E em 1990, começa aqui 96, começa a operar aqui o trem, o TRIM, né? Ou TIM, o trem intrametropolitano, que vai operar de 96 até 99, operou pouco tempo, 3 anos, boa parte, pessoal, já se valia aqui dessas informações, ou do serviço de trem regular aqui, você encontra isso aí nesse material. Esse serviço foi desativado em 99, suscitou, numa época em que o Estado estava passando por um processo de reforma muito grande, né, de ordenamento, o saudoso governador Mário Covas, tentando recuperar, né, desativou esse serviço e, na verdade, veio acalentar um conjunto de outras discussões. Agora, o fato bastante importante que vai estimular e que vai nos possibilitar a implantar o que a gente está fazendo hoje é, na verdade, a região da metropolitana de Santos há 21 anos atrás. Né? Quando criou isso aqui, em 98, a MTU apareceu com seus primeiros... Tinha uma formulazinha dentro da MTU, né?
vai, organiza, troncaliza, racionaliza, sempre o modo ônibus e tal. E a gente passou aqui a debater entre 98 até 2004, 2005, 2006, né, que eu estava aqui da outra vez também nesse período, planos de transporte. Então tem uns 4 ou 5, até expresso sobre pneu, VLT, o TIM, muitas discussões aqui embaixo na Baixada, né? Como é que nasce essa história, por exemplo, do TIM? Eu lembro aqui, eu listei nesse materialzinho aí, tínhamos aqui com a desativação do trem, uma proposta de fazer usar o trem elétrico que estava aí, a diesel, podia ser a diesel, né? Tinha aí depois um conjunto de propostas para fazer o plano de o trem mais o ônibus, né? Você troncaliza, usa o sistema de trem, organiza, racionaliza os ônibus para integrar, para alimentar o trem, né? Aí o pessoal bateu o pé, falou, olha, não dá, tem que ser VLT, tem que ser uma coisa menor, mas aí entrava o litoral sul, aqui na região, dizendo como é que você vai atender Peruíbe, como é que você vai atender Cubatão e tal, e aí entra a história, então a gente, olha, vamos ter um trem elétrico, um VLT, e vamos racionalizar os ônibus, né? E passamos aqui, basicamente, 8 anos, debatendo, discutindo, né, como viabilizar isso. O fato é que o problema sempre esbarra na viabilidade financeira, nos recursos necessários para implantar isso aqui. Muito bem, em 2010, não é? Entre 2006 e 2010, o pessoal produz um primeiro funcional na secretaria, consolida aí tem uma espécie de um projeto funcional avançado, não era propriamente um básico, eu estou dizendo isso porque nós recebemos isso e depois tivemos que fazer, encontramos muito problema para chegar onde está, e o fato é que, em 2010, o governo Serra lança lá um edital de uma PPP com um modelo em que, né, não tinha o recurso, mas um modelo, vamos tentar um modelo em que o operador privado venha, faça a obra, compre os trens, implante sistemas e opere em troco da receita. Ela tentou 2 vezes, ela deu vazia, e a segunda tentativa deu vazia em fevereiro de 11. E aí nós alteramos o modelo, pelo menos internamente, né, que era possível, sim, implantar o VLT, falava na época em 690 milhões, né, e em agosto de 11 o governador decidiu encampar, o governador Geraldo Alckmin decidiu encampar esse compromisso e tocar adiante. A PPP ela vai acontecer algum tempo depois, é uma PPP, operação privada, precedida de obra pública, né, com alguns investimentos. Então, aqui é assim, olha, isso levou 6 anos para acontecer. E o fato é, essa primeira etapa aí na folha seguinte, as obras do trecho prioritário elas estão concluídas, né? São esses 11 quilômetros, 15 estações, o pátio. Para isso, além do contrato de sistemas e da aquisição do próprio veículo, na obra nós levantamos aqui aproximadamente 3 contratos de obra, né? Se você olha para o tempo, né, que é esse outro quadrinho aqui, eu brinco, eu faço um cronograma, porque a gente apanha tanto, né, da mídia, quando ficar pronto, quando é que você vai entregar, quanto tempo é e tal. Em quanto tempo vocês disseram que iam fazer essa obra? Né, nós fizemos essa informação no momento em que nós fomos pedir a licença de instalação. Nós tínhamos que informar em quanto tempo nós íamos fazer a obra. E nós apontamos naquela ocasião que a gente ia fazer em 18 meses. Não é? Muito bem, só de obra aqui tem 44 meses. Né? Da decisão do governador para começar a obra foram 21 meses. Fazer os projetos, buscar licença, fazer o licenciamento. Da decisão do governador para chegar o primeiro veículo aqui foram 33 meses. Não é? Da decisão do governador até fazer a primeira viagem, os primeiros testes com VLT, foram 39 meses. Se eu considerar aquela decisão de 11 de agosto de 11, quando ele disse, olha, nós vamos fazer até o início da operação comercial do trecho todo, foram 65 meses. Muito bem. Dos 44 meses de obra, então, onde é que vocês erraram? Não é? Que era aquilo que você, olha, vai começar, atrasou e tal. Né?
tem uma diferença aí de 26 meses. E eu apontei aqui, eu listei quais são essas interferências dos 36 meses. Negociação com o Ministério Público em torno do traçado, 90 dias, 3 meses. 2 liminares da Justiça, uma de 90 dias, outra de 16 dias, mais 3 meses e meio. Prazo de desmobilização e mobilizar. A hora que você manda parar para você começar, você tem que afastar os operários, depois chamar e convocar. Isso consumiu 2 meses e meio. Desafetação da rua da Avenida João Guerra, em Santos, 9 meses. Desafetar, projeto de lei aprovado na Câmara, implantar um plano alternativo de circulação na cidade de Santos, para a saída dos caminhões lá do porto, né? Correção de projeto, uns 3 meses. Alteração do projeto entre Campos Melo e Conselheiro Neves, 5 meses. Não tem o projeto, tem que fazer de novo. Dava 4 metros, deu, não é? 4 quilômetros, agora dá 8. Né? Então, está aí a diferença dos 26 meses, dos 18 que nós ousamos dizer que ia fazer lá atrás, para os 44 meses, tempo real. Então, não é? A conta dá mais ou menos, é por aí. E algumas coisas falaram assim, bom, mas teve outras coisas? Tiveram uma série de outras interferências também que impactaram o prazo. Mas com um contrato entre, está aí listado, os contratos de execução de obra acontecendo, contratando, eles vão, né, aconteceram dessa forma. Eu falei lá dos 33 meses do VLT, né, é o tempo entre a contratação, a assinatura do contrato para chegar. O prazo mínimo para fazer um veículo desse que a gente tem aqui hoje operando é 18 meses, entre 18 e 22 meses. Né? E está aí, eu brinquei só colocando algumas características, só 20% dele é nacionalizado. Né? Se a gente pegar uma unidade dessa, ele tem aí esses dados que estão aí, são 55 toneladas de aço. Se a gente emendar um fio atrás do outro aqui, do que ele tem de sistema, dá 35 mil metros, 35 quilômetros de fio. Não é? 6 motores, 4 unidades, 5 aparelhos de ar-condicionado. Isso aqui é a título de, né, informação. São 170 postos de trabalho na cadeia de produção. Né? Uma vez definido o projeto, né, porque isso aqui, parte a parte, quando você contrata, você especifica, depois você desenvolve o projeto. Né? Cada VLT, cada sistema de VLT é único, ele não tem na prateleira, ele é montado, ele tem uma cadeia de produção. Né? Alguns números aqui. Bom, hoje, 31 de dezembro, a gente fechou aqui pago, executado, 1.148,55. Né? Esse dinheiro é 28% Caixa Econômica Federal, financiamento, 22% Banco do Brasil, financiamento, 38% Tesouro Paulista e 12% ressarcimento de outros investimentos que o Estado tinha para viabilizar isso aqui. E nós gastamos isso aqui, esse valor todo, 3% está nas desapropriações, 3% está aqui nos projetos, gerenciamento, licenciamento, 53% obras no gerenciamento, 19% é sistemas e 22% é o peso do veículo nesse projeto. Foram 19 modalidades, aqui nós usamos, foram 19 contratos, né, até agora, e está aqui as modalidades, né, 4 concorrências internacional, 9 concorrência nacional, 3 tomadas de preço, 1 convite, 2 pregão eletrônico, que totaliza, né, esse projeto. Né? E vou pular isso aqui, porque tem uma foto aqui para falar de Samaritá. Os tempos operacionais, a última folhinha, tem aqui um cronograma, mais ou menos, aqui da evolução do atendimento operacional. Nós começamos lá em setembro de 14, na última folhinha, fazendo os testes. Né? Aí fomos evoluindo, né? Até evoluindo geograficamente no atendimento e evoluindo também na ampliação do atendimento horário. E nós temos aqui pela frente os próximos eventos, agora, a partir do dia 30, passar a atender das 20, levar para as 23h30, né?
das 5h30 da manhã até as 23h30. E aí implementar a integração com o Sistema Municipal de Santos. Nós já fizemos aqui em junho do ano passado a integração do VLT com as linhas metropolitanas. Hoje o cidadão que está no ônibus, ele pode desembarcar com o mesmo cartão e embarcar no VLT. E agora nós estamos buscando essa integração com o Sistema Municipal de Santos e também com o Sistema Municipal de São Vicente, né? Então, olha, aqui, finalmente, aqui é a terceira fase do VLT, né? Nós estamos lá parado ali em Barreiros, precisamos resolver a ponte e vamos chegar aqui em Samaritá. Tem 7,5 km, né? Nós contratamos aqui, estamos contratando agora o estudo, laudo, né, do VLT, e são 4 estações e vai ter um pátio. Tem um pátio aqui no final que a gente está negociando com o DENIT, né? Do ponto de vista da cidade aqui de São Vicente, esse trecho é o mais importante, principalmente aqui para vocês, para os vereadores, né, que tem que repensar a legislação, ajustar a legislação da cidade, porque aqui está a oportunidade, né? Aqui vai estar a oportunidade que a gente precisa pensar o uso do solo, pensar as regras para, né, para a ocupação disso aqui depois, porque isso aqui é a razão de ser desse projeto aqui, né? Não tem ninguém mais do que esse pessoal que está em Samaritá, que lutou, que ocupou aí todos os espaços possíveis quando desativaram o trem, brigando para que esse projeto aqui se viabilizasse, né? Então, precisamos atender, tem mais de 100 mil cidadãos aqui nessa área continental, né, lá de São Vicente. Agora, nós precisamos viabilizar isso aqui. Nesse trecho aqui, o sistema já está resolvido. Ele está no pacote do investimento privado. Os VLTs para cá são mais 11 VLTs, ele já é obrigação desse concessionário que está aqui para viabilizar os trens para cá. O que é que falta? Vai faltar a obra civil, os recursos para a obra civil. Então, essa tem que ser a luta nossa depois para viabilizar isso aqui, porque o sistema já está aqui garantido e os veículos já estão aqui garantidos, né? Então, parte do investimento necessário para cá está resolvido no contrato que a gente vai ver aqui agora, né? Pode passar? Aqui são fotos, então, olha, né? Para operar, você tem que ter uma base de apoio, né? Esse aqui é o pátio porto. Então, esse é o bloco A, é o bloco de oficinas, pode passar, né? Para os 33 trens. Tá certo? Máquina de lavar trens, pode ir. Então, essa é a visão aérea lá do pátio. Você tem o bloco de oficina, lá em cima a máquina de lavar trens, o bloco do lixo, a subestação, lá o bloco A, que é o bloco B, onde você tem o CCO e a unidade lá da MTU e o pátio aí para os veículos todos. Lá na ponta, atravessando a rua, você tem lá um pátio a descoberto, é um depósito de inservíveis, né, a céu aberto do lado da Estação Porto. Pode passar. Vamos passando. Esse é o CCO. Então, a primeira estação Porto, pode ir. Aí, Regi. Essa é a última estação, e ela tem um padrão diferente das outras, que vai para o trecho 2 já. Ela só tem 3,2, a outra tem 5 metros, porque aqui nessa área nós tivemos aqui um problema muito grande. Quando veio para cá, nós estávamos parados e ia subir a Conselheiro. Quando veio para cá para subir a Campos Melo, né, nós tínhamos esse problema para lidar com o viário em estreitamento. Tínhamos que manter a ciclovia, tínhamos que manter as 2 faixas de rolamento, tínhamos que manter as 2 faixas. Então, o prédio do lado de cá, da Unimes, aquilo está avaliado em 40 milhões. Né? Então, melhor não mexer. Estreitamos e implantamos o sentido, né, longitudinal aqui as estações. Ela ficou bem comprida, né, mas para os 2 veículos, né, tranquilo. E é o modelo que vai
eu diria que é a primeira do trecho novo, quando entra para o centro adensado, mais o centro histórico de Santos, é o modelo que vai ter. Então aí já... Pode ir? É. Aqui é... Aqui... Ah, não. Aqui é o sistema de porta-plataforma. Todas elas vão ter o sistema de porta-plataforma. Boa lembrança do Barreto aqui. Também. Por quê? Aqui tinha uma pergunta que era chave no momento em que foi licitar o negócio. Alguém levantou e disse, escuta, como é que eu faço para mitigar, para prevenir o risco de evasão de demanda? O nego que vai entrar, porque a estação é toda aberta. Nós dissemos, vai ter porta-plataforma. A porta-plataforma direciona todo mundo para a linha do bloqueio. Aí vocês podem me dizer, mas o estado do Rio, o VLT do Rio de Janeiro, não tem porta-plataforma. É tudo aberto. Só que lá no Rio, no negócio, o risco ficou com o Estado. Esse risco não ficou para o privado. Ou seja, lá no Rio, eu pago o custo operacional. Se o Estado vai arrecadar através da arrecadação da tarifa, é um problema do Estado. Então, esse risco ficou com o Estado. E aqui, o risco da evasão de demanda é do privado. Nós colocamos porta-plataforma e acabou. Então, o que eu vou pagar para vocês é outra coisa. Menos o risco. Esse risco de manter, de conservar, de coibir, é de vocês, porque vai ter esse sistema aqui de porta-plataforma. Então, todas elas terão porta-plataforma. Aqui a requalificação, aqui em São Vicente, é o viaduto do Emerique. Vamos lá. Pode ir indo. A região, aqui a região do Barreiro já. Aqui é o pátio, é um edifício de apoio, né? É um estacionamento para 7 VLTs de manhã, para regular a operação. Pode ir. Conjunto da estação. Bicicletário, né? Que é uma outra demanda. Todas vão ter? O bicicletário é só na ponta. Todas as estações têm paraciclo. Todas elas. Mas o bicicletário, só aqui no Barreiros. Esse aqui está pendurado. Isso. A capacidade aqui é 80, 90 bicicletas, né? Vamos lá. Aí é o edifício de apoio, né? Aqui no Barreiros. Então, em linhas gerais, esse aqui é o projeto. Agora, então, isso aqui está concluído. O que o pessoal está fazendo que a gente vai levar tempo? É a implantação do sistema de porta-plataforma. Né? Pode. Não, eu te digo, o problema é de área, para desapropriar, para acomodar. As subestações, a gente já trouxe para dentro, né, nesse processo. Né? O problema é a desapropriação. Sempre é o problema da desapropriação. Né? E assim, eu estou fazendo um modelo que é um transporte de massa. Né? Eu prevejo a integração. Agora, a infraestrutura para ele, nós já colocamos, tem ciclovia, tem 8 quilômetros de ciclovia aqui implantado, o bicicletário. Agora, se eu colocar, né, além daquele, né, da subestação, que a gente não mostrou aqui, mas são 8 subestações de energia para os trechos, mais o bicicletário, né, me parece um pouco exagerado, muito embora a bicicleta tenha um peso importante aqui na Baixada. Né? Então, nós priorizamos, coloca lá o paraciclo, né? Claro, vocês vão me dizer, mas isso aqui não é suficiente, mas é um outro problema, né? É o problema da vandalização, é o problema do roubo, né? Mas tem que tratar, mas, enfim, a condição para a bicicleta chegar, o cidadão chegar de bicicleta, deixar lá,
a sua acomodação e tal, ele tem. Né? Então, nas pontas, a ideia, inclusive, era isso. Nas pontas, né, aqui em Barreiro, quem quer ir, tem aqui uma capacidade que cabe mais de 100 bicicletas, para ir de VLT, né, até Santos. Então, em linhas gerais, da obra é isso aqui. O nosso grande desafio agora, o trecho 2, tem uma previsão de publicar o contrato agora, né, de contratação de obra agora no segundo semestre, né? E a gente vai concluir aqui no trecho 3, que é Esplanada dos Barreiros, Samaritá. Nós paramos ali o licenciamento porque na hora de licenciar nos pediram a seguinte informação: vocês vão derrubar a ponte, essa ponte da tribuna, ou vai usar a ponte da tribuna? Então ali tem um problema sério. E precisa ter um laudo de alguém que ateste, qualquer que seja a decisão, de manter ou de usar, né, para a gente ver o que vai fazer. Do lado de cima, à direita, não dá e não tem espaço para implantar. Por quê? É uma área de manancial, é uma área de APA ali. Né? Então, a gente vai ter que usar isso aqui agora. Então, usamos essa ou... vamos demolir essa e fazer uma outra, uma ponte rodoferroviária para o veículo e para o sistema ali. Então, nós acabamos de publicar agora a contratação desse estudo, desse laudo. Né? Enquanto não tiver esse laudo, eu não tenho que informar para a CETESB para continuar com os estudos, para obter a LP, né? E avançar com o básico. Mas os projetos estão contratados. O estudo, esse estudo em particular, ele está publicado aí, né, para a gente oferecer essa resposta. Diga, deputado. A gente falou lá, primeiro, para dar os parabéns, porque Alô? a população está utilizando bastante o VLT, você falou um pouco dos números. Mas, gente, aqui, a cidade, pelo menos boa parte dos amigos também devem ter essa mesma, pelo menos, curiosidade. Com relação as prioridades, a gente passou aí que a primeira fase foi Barreiros, Porto, e a segunda, Porto Valongo. Você mesmo aqui falou que a área continental é talvez a principal demanda que a gente tem de população que vai para Santos para trabalhar e tal. Eu sei que agora já foi, tá? Mas até para a gente poder ter o mesmo argumento, será que não deveria ter sido a segunda fase, ou então já de ponta a ponta, a gente terminar pelo menos com a cidade como um todo, para não parecer um segregamento da área continental, sendo que vai ter ainda a segunda fase para a terceira fase. Na prática, nós estamos falando aqui de mais alguns longos anos, até advindo da quantidade de recursos que vai necessitar para fazer a área continental. Então, minha dúvida é, por que Porto Valongo e não Barreiros Samaritá, antes de Porto Valongo? Então, agora nós precisamos entender, esse aqui era o contrato implantação de obras. Aí nós tínhamos um desafio, né? E agora para fazer funcionar? Né? Quanto custa operar o sistema? Então, nós vamos entrar aqui no contrato, deputado, e aí o contrato da operação vai ficar claro a modelagem que a gente usou. Aliás, diga-se de passagem, que este modelo que nós elegemos aqui, ele foi agora, semana passada, eleito, né, tá na finalista de um projeto de financiamentos inovadores da União Internacional dos Transportes. Resultado saiu agora, e nós vamos agora, no dia 17 e 18, concorrer com esse modelo de contrato aqui que eu vou estar apresentando para vocês. Estamos concorrendo e disputando com um projeto de Nova York e um outro de transporte alternativo na África do Sul. Esse projeto aqui, né? Ele está entre os 3 finais, a gente inscreveu ele, saiu lá o resultado da UITP. Então, para o projeto, nós trabalhamos com esses números aqui, né? Pode passar. Só recordar, né? E aqui as pessoas às vezes esquecem, e eu comecei a colocar essas coisas. Nós precisamos contar essas coisas aqui, né? Você olha os tombos que eu levo, né? Como é que é? Como é que eu diz o ditado? Você olha para as cachaças que eu tomo e não vejo os tombos que eu levo. A primeira licitação desse modelo aqui, ela deu vazia.
Foi lá atrás. Esse contrato aqui, na verdade, não é a primeira, é o resultado da terceira licitação. Por 2 vezes o Estado tentou esgotar esse compromisso aqui e ela não deu certo, né? Ela restou vazia, né? Então, nós fizemos aqui, ó, só alteramos o modelo, né? Operação privada precedida de investimento público, né? Obra, sistema e parte da aquisição dos veículos. Vamos lá. O escopo desse contrato é prestação de serviço público, né? Ônibus e VLT, integrado, porque tínhamos medo, um dos riscos era a concorrência, né? E contempla o fornecimento de sistema e dos veículos já na fase 2, né? Na verdade, eu falo aqui em Samaritá, quando eu falo que vou começar a Samaritá daqui 3 anos, eu tenho que informar o cara com pelo menos 24 meses, portanto, 12 meses, 2 anos antes, que ele precisa comprar os trens para Samaritá. Então, em Samaritá começa a se realizar antes com a aquisição dos trens e sistema, né? E esse contrato contempla não só a operação, a conservação, a manutenção dos veículos e a infraestrutura implantada e a ser implantada, né? Vamos lá. É um contrato por 20 anos, o valor é isso aqui, o valor contratual, 5,6 bilhões, 30 milhões foi a garantia de execução. Nós somos a gerenciadora e a garantidora é a CPP, que é a Companhia Paulista, né, de Parcerias, né? É uma SPE, é uma sociedade de propósito específico, não é mais, a gente evoluiu, né, não é a figura da concessionária. E está aqui que é a BR Mobilidade Baixada Santista. Fala, não, mas é a turma da Piracicabana, mas não é mais a Piracicabana. É o Grupo Comporte Participações. São os controladores da Gol. A Piracicabana é um ente pequeno aí dentro, né? É esse pessoal que veio. Vamos lá? O que a gente imaginava lá no primeiro ano? A demanda, 67 milhões de passageiros. Do terceiro ao 20º ano, vão ser 59 milhões de passageiros transportados ao ano, né? Isso dá aqui, né, no primeiro ano do VLT, no caso específico aqui do VLT, lá para o modo ônibus. Para o modo VLT, 1,8 milhão ano. Nós estamos puxando hoje 20 mil. Tá certo? O primeiro ano aqui do contrato, isso aqui dá mais ou menos 5 mil, 6 mil passageiros dia. A partir do 13º mês, portanto, março do ano que vem, aqueles 10 milhões de passageiros vão significar algo em torno de 35 mil passageiros dia no modo VLT, né? E isso vai subindo, né? Vamos lá. A fase desse contrato, né, que contrata, atrasa a obra, apareceu, né, uma série de interferências aqui, a gente começou a tratar, no contrato a gente fazia ele, primeiro Barreiros Valongo, né, e duas fases, né? Então, na fase 2, lá, Barreiros Samaritá, são mais 11 veículos, acresce a rede, sai dos 18 quilômetros para 7,5 quilômetros, e saímos de 27 estações para 31, né? Aqui nessa primeira fase, Barreiros Valongo, tem aqui, a gente apontou os custos. Isso aqui é aqueles custos da operação, né? Quanto custa operar o VLT aí? Né? 54 milhões. 37,8 é o custo da operação. 16,2 é o custo da manutenção. E lá na fase 2, com a fase 2, esse custo evolui para 76, a operação para 53,2 e a manutenção para 22. Isso aqui é ano, né? Vamos lá. Bom, aqui são as fases do contrato, detalhando essas fases. Barreiros Valongo, nós dividimos em 2 etapas. A etapa 1, isso por conta dos problemas todos que nós tivemos que administrar com atraso, com as intervenções que paralisavam a obra, com o contrato em operação tendo que ajustar, né? O contrato já estava assinado. Nós fazíamos aqui uma primeira etapa, Mascarenhas-Porto, que não tínhamos aqui quando é que ia terminar o viaduto,
para passar debaixo do viaduto, para chegar até Barreiros, e né, a etapa 2, que era, dentro dessa etapa 1, Barreiros, Mascarenhas de Moraes, porque também tínhamos lá em cima, né, não, aqui nessa etapa para chegar em Barreiros. Né? E etapa 3 agora, que agrega mais 7 VLTs, né, é o trecho que vai, mais 8 quilômetros, que vai lá para o Valongo, e depois aqui, essa última etapa. Essa aqui são o detalhamento das fases, tá? Do contrato de operação. Pode passar. Nessa primeira etapa aqui, então, olha, esse aí era o trecho atual, começamos assim nesse contrato. Operação comercial, 9 estações, 7 VLTs. Pode ir. Depois aqui a fase completa, né? Que era etapa 2, né? De Barreiros até Porto, então, fevereiro 17, com 15 estações e os 17 VLTs. Né? Isso é importante dizer, porque é o seguinte, você promete isso aqui, o cara vai, contrata a gente, treina as pessoas e depois, não tem o veículo. A estação não ficou pronta, né? É risco. Vamos lá. Bom, aqui é a rede futura. Vamos lá. Quais são os investimentos aqui? Né? A gente fala do VLT, mas o contrato é maior. Ele envolve também o modo ônibus. Então, se você tem ônibus, garagem, equipamento de sistema de arrecadação, sistema de monitoramento, né? E aqui são... e a gente aqui era a infraestrutura mais material rodante, na fase 1 e o sistema, e na fase 2 só a infraestrutura. Isso é o que nós... né, está no contrato. Vamos lá. Bom, nós temos aqui uma modalidade de contraprestação. O que é isso, contraprestação? Né? Nós temos aqui alguns riscos nesse contrato, né, para vocês entenderem. Quais são os riscos que nós apontamos desse contrato? A contraprestação é uma maneira de você cobrir esses riscos que nós visualizamos lá atrás. Um deles é o risco de demanda. Ou seja, você disse que a partir do 13º mês, você ia puxar 35 mil passageiros. E se não puxar? Tem uma variação de banda. Né? 30, né, para baixo, ficou abaixo, a gente vai completa o número de passageiros, ou se passou dos 35, nós diminuímos o valor da contraprestação. Então, isso aqui é demanda de projeto. Né? Aqui a gente prometeu essa demanda. Um segundo risco, né, também é... Então, eu diria que o risco de demanda é um risco compartilhado para o sucesso ou para o insucesso. Em insucesso nós pagamos, o Estado paga. No sucesso a gente divide. O segundo risco é o reajuste. Aconteceu qualquer coisa, não reajustou a tarifa. Bom, e daí? Né? O meu custo não vai, né? Apareceu lá a meninada, quebrou, enfim, atrasou. Né? Não reajustei na data certa. Ou reajustei abaixo do índice que estava aqui. Eu pago a diferença. Está previsto, é um risco. Né? Vira, né? É um risco compartilhado. Né? Assim como reajustou a maior, você diminui a contraprestação. Terceiro risco. Nós apontamos aqui as gratuidades. Fizemos uma conta aqui, um trabalho muito grande de pesquisa, levantamento, e somou todas as gratuidades aqui, davam 21,6. Quando estavam modelando. Soma todas as gratuidades. Todas. O idoso, a criança, todas as categorias de gratuidade, dava 21,6. O que nós tivemos depois disso? Contrato assinado. Assembleia votou e criou 2 modalidades de gratuidade diferente. O Sênior Paulista, que virou lei, e o Passe Livre. Vai extrapolar aquilo ali, está extrapolando em 6 ou 7%, os 21,6. Nós vamos pagar. Projeto de lei criou, o Estado resolveu, né, tratar essas 2 categorias, concedeu a concessão do benefício,
isso vai rebater nesse contrato em forma de contraprestação. Estava dito, né? Então, são um risco aqui bilateral. Colocar dinheiro. Colocar dinheiro, né? E nós temos aqui, então, isso aqui, as parcelas aqui que a gente chama de B1, que é aporte de recursos públicos, sai do Tesouro, é para, você pode lançar a mão ou não. No caso da gratuidade, a gente vai pagar. No caso da demanda, não estamos pagando. No caso do reajuste, também não tivemos nenhum problema. Os reajustes ocorreram, né, nesse curto tempo de vigência do contrato, dentro do prazo contratado, o índice foi o índice observado, então não tem problema. Aqui só tivemos problema aqui, nesse limite dos 21,7, pela edição de 2 leis. A outra parcela, B2, ela é o pagamento por estação operacional entregue. O que é isso aqui? Né? Aqui é o seguinte, se eu tivesse que usar a fórmula para calcular a tarifa pública do VLT, igual eu faço com ônibus em outras regiões, eu pego o custo operacional e divido pelo número de passageiros. Desconto as gratuidades, aquelas que, né, não tem previsão de ressarcimento. É evidente que eu tenho no VLT um custo operacional muito maior do que eu tenho no modo ônibus. A forma de corrigir isso e garantir o que a gente chama de modicidade tarifária, ou seja, manter a capacidade de pagamento do cidadão para usar esse tipo de transporte, assim como faz no metrô, assim como faz com o trem, que tem um custo operacional maior, é colocar uma espécie de subsídio. E aqui, o subsídio para manutenção, para conservação, nós usamos a unidade estação entregue. Então, dá mais ou menos R$180 mil por mês, por estação entregue, que ele está tomando para cuidar de tudo. Né? Sem repassar esse custo para o cidadão, para o usuário. Né? O Estado. Né? Sempre o Estado. E a parcela B2, são 5 modalidades de parcela de pagamento. A parcela B2, na verdade, é uma espécie de remuneração ou de pagamento de um investimento que vai acontecer ao longo de 20 anos. O cara vai comprar trem, os 11 trens, vai comprar os sistemas e eu começo a pagar em suaves prestações. Quando começar isso aqui, ele vai colocar de imediato, né? Ali a regra do contrato é que eu aviso que com 24 meses ele compra os trens. E eu vou pagar até o final do contrato. Pelos trens, tá certo? E pelo investimento de sistema. Pode passar. Então, aqui, olha, primeiro ano. Isso aqui são os valores envolvidos. Recursos do Tesouro. 36,9 milhões foi o que pagou o ano passado. Esse ano a previsão é 43,4 milhões. Do terceiro ano, 54. Do 4 ao 20º, 104 milhões. Então, ela vai diminuindo. Né? Vai diminuindo porque começa a agregar demanda. Vamos lá. Aqui é a fórmula de reajuste da tarifa. Qual é a fórmula que está no contrato para definir o custo, para definir a tarifa? Combustível, energia elétrica, mão de obra, o IPC e o índice de passageiro transportado. Né? Então, a data base é 1º de janeiro de 14 e o reajuste da contraprestação, né? Os preços unitários lá é definido pelo IPC e é de novembro de 14. Tá? Aqui foi os conceitos que envolveram aí né, o sistema integrado metropolitano. Mobilidade, qualidade, né? Vamos lá. Bom, aqui a gente entra na discussão da integração de Santos, né, e de São Vicente. Pode. Do Caio. Ficou lá. É que não está aqui a informação de demanda. Olha, mas é o seguinte, deputado, ó, só para entender.
Nesse primeiro trecho, a quantidade de passageiros do trecho prioritário é 30 mil passageiros. Quando eu subir para o Valongo, eu vou agregar 60 mil passageiros dia. E eu disse nesse contrato, isso é uma conta. Eu tiro daqui, são 30 veículos com todos os seus custos. No trecho que eu subo para o centro de Santos, eu vou agregar ali mais 40 mil passageiros e vou retirar dali mais 60 ônibus, né, com todos os seus custos. Né? Então, é a retirada de custo e incremento de receita que vai dando equilíbrio. Quando eu venho para cá, para Samaritá, eu vou agregar mais 30 mil, acho que é 30 mil passageiros, que vai totalizar os 90 mil passageiros desse sistema. Né? Né? É a conta. Não, dá mais. Porto Valon, 70 mil. 30 mil. 30 mil. Com um detalhe, deputado, só para entender, porque essa conta não é só a receita que você agrega, é o custo que você retira também. Então, estou falando, nesse primeiro, o trecho 1 e 2, em tirar de circulação, com todos os custos, 90 ônibus. Na área continental, não tiro isso de ônibus. Quanto eu tenho de ônibus lá hoje? Eu não tenho, Rogério, quanto tenho de ônibus na área continental hoje? Eu tenho umas minhas portas ali, mas dá mais ou menos mais 50 ônibus. 50 ônibus. Então, Até imagino mais ou menos. Só que eu acho que você também deve ter essa. Só para reforçar algo que já teve na sua mente sempre, que assim, a área continental já é um lado mais carente da cidade. sim. Fica aparecendo sempre que há uma segregação em relação à outra parte. Até nós estamos fazendo Porto Valon, que, a grosso modo, parece um trecho onde as pessoas talvez tenham mais condição do que as pessoas da área continental. Então, Não é verdade. também poderia ser levado em consideração a questão Social. Eu sei. É verdade, eu ouço, você tem toda a razão, deputado, eu ouço isso. Uma noite lá em Samaritá, numa reunião de associação, eles falaram exatamente para mim. Mas vocês estão fazendo o projeto, mas ele não está atendendo só o povo rico do centro de São Vicente. Né? Então, então, tem até eles estão sempre assim, é um pessoal muito participativo, tem umas lideranças muito participativas, sempre está na Câmara participando. Falei, olha, nós definimos o projeto dessa maneira, lá atrás. A forma que a gente encontrou de viabilizá-lo, de começar a implantar e subir foi dessa maneira. Tinha uma discussão muito grande. O próprio secretário Edmur Mesquita conhece aí os bastidores dessa discussão, né? O que significava incorporar Samaritá nesse trecho ou não, porque a tendência é fazer onde você está. E a gente acha que está no caminho certo, porque o sucesso está aí. Tá? Quer dizer, nós estamos operando até 8 horas da noite com 20 mil cidadãos usando o serviço. Né? Tem o desafio para subir, tem o desafio para chegar, e precisa chegar em Samaritá. Né? Tem uma discussão muito grande. Quando você pega nesse histórico aí, que eu fiz, eu lembro da discussão com o pessoal de Praia Grande. Né? E ele é importante, porque quando você olha lá para o mapa, o que vai acontecer aqui em São Vicente vira um portal de acesso ao litoral sul com uma infraestrutura de primeiro mundo. Né? Vai desenvolver aquela área, e aí vocês precisam pensar como é que vocês aproveitam esse aporte de investimento público para recuperar parte desse ganho, dessa valorização que vai sofrer aquela área, né, para a cidade. Vai ser alterado. Porque assim, a gente vê que hoje acaba não tendo muita
Vamos lá. É bem pertinente e bem interessante a sua proposta. Por exemplo, todos os projetos de VLT que você tem aí, você tem aqui o caso do Rio de Janeiro, tem um ou outro que está implantando. O que ele é diferente do nosso? Eles são municipais. O nosso é metropolitano, o nosso é regional. A autoridade de trânsito local é o município. Tem a CT em Santos e vocês têm aqui a CETRAN, né? Qualquer discussão desse modal, que você está dizendo, é divisão do tempo. Eu também entendo, né, que a gente tem que priorizar o transporte coletivo. Ocorre quem está, muitas vezes, na cadeira, com a responsabilidade de fazer a gestão da circulação no município como um todo, ele vai olhar como um todo e para o peso de cada um dos modais, né? Então, por exemplo, conversa com o Santos. O secretário lá vai me dizer o seguinte: escuta, mas você quer prioridade para quê? Você só carrega 20 mil. Eu estou com 80 mil no carro. Eu estou com mais 50 mil no ônibus. E você quer prioridade para 20 mil? Então, a discussão, nós vamos ter que consensar isso. À medida que o VLT vai crescendo, porque eu estou com o olho, assim como você e a gente que está aqui apaixonado pelo nosso projeto, nós queremos prioridade. Mas para quem tem a gestão da circulação como um todo, ele vai olhar para o peso de cada um para dividir o tempo, né? Então, essa é a lógica. Então, nós precisamos evoluir com isso, quer dizer, o VLT precisa performar quase 100%, mas também não pode criar um empecilho para a circulação dos outros modos, do automóvel, da bicicleta, do ônibus, do cidadão que está usando outros modos, né? Então, essa é a discussão. E aí, é um pouco de paciência. Porque eu tenho que fazer, eu gostaria lá do Porto, a gente pode fazer isso, de ligar a chave. Agora aqui, vai embora, né? Só que, né, ao fazer isso aqui, daria problema. Pode criar problema para Santos, pode criar problema para São Vicente. Então, o que a gente fez lá no Porto? Lá no nosso CCO, nós oferecemos uma cadeira. Começamos assim, porque nós precisamos evoluir nisso aqui. Eu queria alguém lá da área de circulação de São Vicente para sentar comigo, ficar olhando o nosso cruzamento de São Vicente. Queria alguém de Santos, lá da CT, para sentar na cadeirinha. Tem um lugar lá na CCO. Para a gente, né, vai ajustando, interagindo e tal. É um projeto metropolitano. Então, isso não tem nada. Você imagina que a própria legislação, a gente ajudou lá o CONTRAN a montar as primeiras regrinhas. A resolução que saiu foi essa. Quando eles vieram aqui, foi a primeira coisa que falou assim: mas quem que vai fazer a administração regional do trânsito? Porque cada cidade tem um jeito de se comportar, tem uma dinâmica própria, né? Então eu falei: olha, o segredo do sucesso está no bom senso, da gente evoluir junto, né? Com os municípios, no sentido de melhorar isso. Eu sei que ainda está parando. Hã? Já. Nós não pensamos em sanitário. Hã? Tá. Darcy? Décio. Nós não pensamos. A estação para a gente é um ponto de conexão muito rápido. Ali o intervalo para a hora que ele estiver performando 100% é 4 minutos. É para a pessoa chegar e embarcar e ir embora. Já vai, vereador. Sim, já vai. 4 minutos, a senhora idade, uma pessoa não tem essa necessidade do banheiro? Para lá já não digo tanto, mas o banheiro é essencial. Sim, mas nós... não é um terminal. Nós estamos falando de estação. É uma estação de transferência. Sim. Não é nenhuma estação de transferência. É um grande ponto de parada, na verdade, né? Mas não chega nem a ser uma estação de transferência onde você tem várias linhas de ônibus para você sair de outras linhas e pegar o VLT. É um grande ponto de ônibus. Aqui a história do Barreiro. Para mim, esse segmento aqui da história do Barreiro se torna sempre, sabe por quê? A pessoa que vem da área continental e ele quer utilizar o VLT, vai ter ônibus lá para usar o VLT.
Não. Não. Eu ainda não tive a oportunidade, né, de tirar um dia para visitar todo o segmento do VLT. Não. De ambiente que dá um custo alto, um custo de implantação, um custo de manutenção alto. Você dispor de funcionários, de papel, sabonete, fora aqui, que roubam, a gente tem terminais ali no ABC, eles roubam torneira, saboneteira, destroem pia, destroem... Nos terminais, viu, vereador? Nos terminais a gente tem sanitário. Nos terminais tem. Hoje em dia, já pensou? Uma pessoa, vocês vão dar a gratuidade de uma estação com uma senioridade que precisa pagar, né, nesses pontos. Tem criança, não tem como. Hoje em dia usa-se não É. É veículo leve. Você não tem companhia que cada pouquinho. A pessoa sai da casa, o tempo aí é fundamental. Quando você sai e vai lixo para o VLT, aquilo que o doutor Joaquim colocou, a cada 4 minutos está saindo um veículo onde o tempo máximo que ele vai estar no sistema é 30 minutos. Então, se ele sai da torre do país, vai chegar no porto em 36 minutos. Tá certo? O tempo de sair a cada 4 minutos constitui o sistema todo. Você chegar no porto, tem banheiro. Não. 30 minutos é mais 15, 10 banheiros, se tiver problema. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então nós temos aqui, ó. O grande desafio agora é promover a integração com os sistemas municipais de Santos e de São Vicente. Vamos lá. O ônibus já está integrado com o sistema de Santos, né? Hoje nós temos O metropolitano. Vamos lá. Aqui, ó, começa a entrar as tarifas de integração. Tarifa em Praia Grande, tarifa em Praia Grande já está toda integrada, né? O sistema tem um sistema lá municipal com o ônibus metropolitano, tem essa tarifa aqui. Em São Vicente, né, nós temos que buscar essa integração do VLT lá com o ônibus. E na tarifa de integração em Santos também, né, a integração é via o cartão. Tem um dado aqui para vocês hoje, exclusivo, tem 19,3, né, que é só uso o VLT. Isso é o que está sendo praticado hoje. É. Integrado aí tem 80,7. Usuário integrado numa ponta, você tem 80 e usuário integrado nas duas pontas, 20%. Vamos lá. Como é que é essa regra dos convênios que nós assinamos e com projetos de lei aprovados na época em que nós dissemos, nós queremos viabilizar a implantação do VLT? Para fechar essa conta, né, que o ano passado nós estamos colocando 35, esse ano vai colocar 43 milhões, né, nós dissemos o seguinte, olha, para fazer a integração, 70% da receita é do VLT, dos passageiros que integram. 30%, isso está em cima do custo, 30% tarifa sai do municipal, né? Então, numa tarifa de 4,40, 3,10, isso nas regras, nos convênios, ficariam lá, devem ficar com o município, 3,10 fica com o VLT. 4,40 de uma tarifa integrada seria isso, né? 1,30 para o município. 1,30 para passageiro entregue. Cada passageiro entregue, ele fica com 1,30, né? Ele, claro, com a integração ele vai reduzir os seus custos, ele vai diminuir as suas distâncias e vai ter um volume maior.
vai fazer a função da alimentação. Então ele, né? Vamos lá, essa é a regrinha. Hã? Aí é duas pontas. É, nas duas pontas, tá certo? Então é isso que a gente está tratando. Isso aqui foi objeto do convênio assinado, e esse convênio assinado foi precedido de autorização legislativa, né, na ocasião. Hã? Não, não, câmaras municipais, em Santos e em São Vicente. Nós tivemos. Hã? Também. Também, na ocasião nós tivemos isso aqui. Era a condição para fechar essa conta, né? Aquele número lá, a gente está dizendo que a gente começou colocando 37 milhões e vai reduzir isso ao longo do contrato. Como? Captando demanda. Vamos lá. Essa foi a concepção, pode passar. É a última? É. Então, olha, o que a gente imagina aqui, ó? Lá em Praia Grande, tem 14 linhas, já estão integradas. Está implantado 100%. Né? Em São Vicente, tem 37 linhas municipais aqui. As informações que a gente tem. O modelo aqui, a gente diz para a gente que dá para integrar 100%. Né? E um modelo onde o VLT, desde que a premissa de organização do serviço municipal tome aqui o VLT como o sistema tronco estruturador dele. Né? Você pode integrar em qualquer estação de São Vicente. São 7 aqui no município, hoje implantada, funcionando. Vamos ganhar mais 5. Quando formos para Samaritá, teremos 12 estações com possibilidade de integração dentro do município. Em Santos, são também, né? A gente imagina lá, hoje tem 5 estações em Santos, operando. São Vicente tem 2, são 2 a mais. Aqui são o conjunto das linhas, olha, ônibus VLT, né? Nós promovemos aqui a integração, que a gente chama integração voluntária. Né? Ou seja, você dá para o cidadão, tem essas 37 linhas, elas estão num raio de 400 metros da linha do VLT. Algumas cruzam, né? Dessas daqui, nem todas dariam para seccionar. Mais na frente, algumas vão dar para, com certeza, dão para seccionar. Então, elas vão reduzir. Isso tudo aqui é custo que você absorve para reduzir aquele valor que o Estado está despendendo hoje. Né? Você vê, hoje, com isso aqui, tem 3.500 cidadãos fazendo a integração. Ele desce do ônibus, embarca no VLT sem pagar outra tarifa, e na volta ele paga a tarifa do VLT, e quando ele embarca, dependendo do lugar, aí você desconta a diferença. Não é? Então não tem um custo adicional. Vamos lá. Bom, algumas informações para vocês. Bom, aquilo que estava dizendo. Quanto custa operar isso aqui? Hoje, qual é o custo operacional? O dado lá, no momento da licitação, que o operador disse, olha, para fazer esse serviço que você está colocando aqui, vai custar para mim 74 milhões. Janeiro de 14, quando ele fez a proposta. Corrigido, isso aqui daria mais ou menos 90 milhões por ano. 90 dividido por 12, né? 8 dividido por 30, dá mais ou menos 250 mil reais por dia. Né? É o custo da operação do sistema. Né? Dia é esse aqui. Então, esse é o custo que alegou lá atrás. Vamos lá. Eu falei já disso aqui, olha, demanda abaixo do projetado, disparidade entre o reajuste, né? Flutuação das gratuidades. Né? E nesse valor não tem o custo do banheiro do Javá. Viu? Não tem. É 250 pau por dia. Né? Então, quando fala assim, dá para baixar... Né? Quando fala, mas o custo... Não, pelo amor de Deus. Vamos lá, ó.
Agora, tem forma de você prevenir e tratar esses riscos para não pagar, que é sempre o papel nosso, né? Então, lá, risco da demanda de gratuidade, né? Projeto e aumento das gratuidades. O que a gente está fazendo aqui é, por exemplo, naquelas que são, em todas as gratuidades, a gente está olhando, passando um pente fino, né? Então, olha, a história das gratuidades. A gratuidade, a pessoa com deficiência, a lei diz que é com deficiência que o incapacite para o trabalho. Se ele pode trabalhar, ele tem que ter o vale-transporte como qualquer outro cidadão, né? Outro dia me ligou, por exemplo, uma pessoa aqui, de uma emissora, falou, pô, tem um menino aqui que tem síndrome de Down, que trabalha aqui na emissora e não tem o cortaram o benefício dele da gratuidade. Eu falei, pois bem, então passe a dar o vale-transporte, vocês são, né? Ele é um trabalhador. Não, a nossa luta é para incluir, né? Então, por favor, né? Dê para ele o vale-transporte. Ele não precisa esse benefício aqui, é para aquele cidadão que não pode trabalhar, né? Então, estão passando um pente fino e cruzando com isso aqui. Reduziu aí uns 40%. Continua esse trabalho. Tem que olhar, porque isso é muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, só nas duas modalidades, o Estado de São Paulo, que só nos ônibus, está colocando, esse ano vai colocar 190 milhões para ressarcir o sênior paulista e o passe livre. Esse é o custo, né? Então, é muito dinheiro. Então, tem que olhar para tudo para tentar reduzir, porque nós precisamos de recursos para investimento, isso é custeio, né? Então, era um pouco isso que a gente está fazendo com isso aqui. A outra forma, vamos lá. Enfim, agora, a ideia aqui com o próximo passo com o município de São Vicente é montar um convênio, né? Repactuar esse convênio, construir um plano de trabalho no sentido de direcionar essas linhas. Isso é o que nós estamos fazendo lá com Santos já. Tem que ter um sistema de bilhetagem que seja único, né? A gente chama, tem uma expressão que é interoperável, né? Que guarde interoperabilidade, ou seja, com o mesmo cartão, eu uso no ônibus, uso na van, enfim, é o que o cidadão quer, facilidade, comodidade para isso. E temos que trabalhar nesse sentido, né? Então, aqui tem um sistema de bilhetagem, o VLT tem outro, tem que construir isso. Isso não é segredo mais para a gente, né? Você já tem aqui o que a gente lá, por exemplo, na cidade de São Paulo, já fizemos isso, a gente tem o TDI, né? Tem um dispositivo que garante isso aqui, você pode até preservar, se ninguém quiser abrir o seu segredo, porque o problema dessas empresas é isso, ninguém quer abrir o seu segredo, né? Aqui no Metropolitano é Prodata, aqui parece que é Digicom, e ninguém quer abrir o seu segredo. Tá bom, não quer, então vamos montar lá o dispositivo transferidor do direito de integração. Você mantém o seu segredo, mas já tem essa solução. Já tem aqui no Grajaú, fizemos no Campo Limpo, né? Então, solução tecnológica para resolver esse problema tem, né? Agora, tem que ter... TDI. Transferidor do direito de integração. Popular chupa-cabra no meio lá dos transporteiros, porque é uma geringonça que enviaram. Você chega com os dois cartões, insere os dois cartões, a máquina lê o que você usou antes e transfere para o outro a informação. Em relação a essa interligação, onde é que está Santos e onde está São Vicente? Que fase que está cada uma das duas cidades nessa integração do transporte municipal com o VLT? Então, em Santos nós já seccionamos não, nós avançamos lá com uma discussão. Tem as linhas, o município ficou de oferecer agora quais são os conjuntos de linhas que estão integrando, tá certo? E tínhamos uma data inicial, eu sei que está atrasada, era como meta, agora fechar isso aqui e assinar até o dia 30 desse mês. Uma vez assinado, Santos, uma vez assinado, significa o quê? Significa que nós vamos precisar de mais 60 dias para implantar agora essa parte tecnológica, de adaptar os dois sistemas. Então, até junho, a nossa meta é estar integrando
Já o cidadão está usando o cartão de Santos. Isso. No nosso caso aqui, nós começamos a conversa, e aqui com o prefeito, com a equipe do prefeito, nós precisamos aqui, pelo que eu entendi, você tem um conjunto de cooperativas com vários associados e tem uma associação, não é? Mas, que tratam disso aqui, que prestam um serviço. São várias associações e uma cooperativa, exatamente. E aqui eu entendi que, desde o ano passado, eu venho acompanhando isso, tem que passar por um processo de licitação, né? Por quê? Porque eu não sei aqui se tem, né, subsídio, se tem como remunerar ou não tem. Tem que ter o controle dessa receita, você tem que licitar. É uma necessidade que você tem de licitar. Eu queria entender, então, do jeito que está, hoje o transporte não pode fazer interligação com o VFD? Hoje não. Tem que ter uma licitação para... Teria que fazer... Teria que fazer uma licitação, porque, só para vocês entenderem, esse concessionário, ele vai se relacionar com quem? Com qual operador? Né? Quem vai entrar, por exemplo, eu vou assinar, a MTU assina com o município. Lá em Santos, eu estou assinando com a CET. Você entendeu? Eu assino com a São Paulo Transportes. A São Paulo Transportes tem os seus concessionários, a MTU tem os seus concessionários. Né? Mas é que lá é diferente da nossa. Lá o sistema trabalha no processo licitado com a prefeitura, onde a prefeitura, inclusive, cobre eventuais falhas no sistema, falta de excesso de passageiros. Nós aqui não temos nada. A obrigatoriedade de solução não cobre nada. Assim, de uma certa forma, falando assim, a grosso modo, esse sistema de transporte que nós temos hoje, a relação com a prefeitura seria zero. Os caras pegam o carro, levam as pessoas para onde quiser, recolhem quanto quiser, paga os funcionários deles, mas com a prefeitura efetivamente nada. Só dar um exemplo, deputado. E assim, o importante é a gente esclarecer o seguinte, olha, primeiro, fazer a licitação é tudo de bom, sabe? É dar transparência, é cumprir aquilo que a Constituição lá de 88 preconiza, é prestação de serviço público, tem que licitar, não dá para, né, autorizar, nós precisamos evoluir. O que a gente tem aqui, não estou dizendo que é ilegal, o que a gente tem aqui é uma espécie de permissão a título precário, como os advogados chamam, né? É isso, é uma permissão a título precário. Nós precisamos evoluir, nós podemos concessionar. Entendo que aqui no município, né, ao longo dos anos, se criou, se permitiu que os pequenos operadores prestassem um serviço. Não tem nada, né? Mas é prestação de serviço. Sim, sim, sim. Por falha, muito problema. Quer dizer, ninguém entra e presta serviço se o negócio estiver funcionando. Então, aqui foi o que aconteceu. Então, nós precisamos agora evoluir dessa prestação de serviço a título precário para uma licitação. E por que isso é importante? É importante, primeiro, porque cumpre, né, você licita, você está atendendo o que diz aí a legislação que você precisa fazer. Segundo, ao licitar, o município sempre consegue um conjunto de melhorias ou aperfeiçoar o seu modelo de contratualização. Isso é bom para o município, porque dá regras claras, estabelece regras claras para o prestador de serviço e também para você, né, além da lei, você tem um contrato para cumprir, né? Terceiro, para o prestador de serviço também é muito bom ter um contrato assinado. Com esse contrato, ele consegue ir, tirar investimento, consegue tirar empréstimo, financiar a sua própria atividade, não é? Para a população, também você traz. Hoje em dia, você não licita mais, como você tem aqui, né? Ou nos contratos antigos, só a prestação de serviço. É a prestação de serviço e a administração da receita.
Hoje não pode, não dá para dizer mais que a administração da Receita é um problema do concessionário, do permissionário. E não é. Porque se esse cidadão que está aí prestando serviço, ele quebrar amanhã e sair com o crédito que ele vendeu, o pessoal que tomou o serviço, aquele cidadão que guardou e recebeu o dinheirinho da condução do Vale Transporte no final do mês, né, ele vai vir aqui para a porta da prefeitura perguntar quem é que tomava conta, quem é que fazia a gestão desse negócio para ele. E aí entra a história dessas garantias todas. Você vai emitir, primeiro, quem vai autorizar a emissão de crédito é o município. Quem vai exigir a garantia do crédito que está em circulação é o município. O cara que está vendendo, o cara que está comercializando, ele tem que ter esse dinheiro assegurado, tem que ter apólice aqui na prefeitura para evitar esse risco, né? O mico que sobra do que se vende e não se usa no final de cada tempo, de quem que é isso aqui? Isso aqui reverte para o sistema, tem que reverter para o município, para o final do ano, o município aportar isso. Isso não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, proporcionalmente, né? Aqui, olha, os nossos contratos têm que ter essa previsão, né? Então, então, quando você vai transacionar, quando você vai fazer o convênio, que você vai fazer a integração, nesse caso, entre sistemas diferentes, é com o município que a gente vai assinar. É um pouco isso, né? E aqui, assim, dividindo com vocês, nós já temos, aqui no município, eu não sei, mas eu assinei, lá tenho também aqui no Ministério Público, né, 2 ações, correndo em paralelo, uma é do Ministério Público Federal, perguntando como é que está esse processo, né? Então, eu estou informando, olha, o ônibus metropolitano está integrado com o município de Santos, né, nós estamos em tratativa, deve acontecer em tanto tempo, com o município de São Vicente, iniciamos as tratativas agora, né? Agora, reconheço aqui, e aí é importante essa conversa aqui hoje, para a gente chegar e promover a integração desse módulo, nós precisamos avançar com a licitação aqui no município, né? Então, isso tem que estar no radar, isso tem que estar na agenda, né? Porque é importante, né? Fazer a licitação não é um bicho-papão, né? Eu brigo, né? Fazer a regulamentação, aqui já está regulamentado, você sabe quem são os operadores, vocês prestam serviço. Aqui tem uma discussão que a gente colocou aqui à disposição né, da equipe do prefeito que vai cuidar disso aqui, que diz respeito um pouco a como é que você organiza modelos de organização ou de planejamento dessa rede. Mais do que ninguém, por exemplo, o que vai pegar numa licitação dessa? Nós vamos licitar o quê? Nós vamos licitar passageiro transportado, vamos licitar área operacional como estimativa, por exemplo, tem uma região tal dentro da cidade, tem lá uma expectativa de demanda, né, de X passageiros por dia para ser transportado, a tarifa é essa, o que você precisa de investimento é isso, vai ter 1, 2, 3 áreas, vamos licitar por linha, né?
Viu, vereador? Isso tudo está colocando... Sim. Isso você está dizendo é importante, essa história, quer dizer, por isso tem que funcionar integrado, né? O VLT, claro, ele funciona como tronco. O sistema municipal, esse planejamento agora da rede municipal, vai se dar à luz desse serviço, né? Como é que a gente otimiza, usa a parte do que está implantado como tronco para tratar, para trabalhar isso, né? Saudar o deputado estadual Caio França, agradecer também pela vinda, obrigado, deputado, e ao presidente Joaquim da MTU. E a todos os demais vereadores, assessores, todos presentes. Eu, sou presidente, eu me chamo Felipe Roma, sou vereador e líder da bancada do PSDB. Formulei aqui, quebrando o protocolo, um ofício para deixar com Vossa Excelência, se me permitir. Né, Rogério? Gostei muito da sua explanação, por tirar algumas dúvidas que nós já tínhamos, né? E fiz um relatório de todo o trabalho que a MTU faz, tanto em São Paulo como na Baixada, né? Tem alguns pontos que eu queria perguntar ao senhor, principalmente sobre a gratuidade, né? O senhor explicou a gente sobre o déficit e foi razoável, mas a gente, como vereador, como liderança, e as pessoas vêm sempre cobrar dos vereadores, né? O nosso papel está junto da população. Tem um caso que eu acho sobre a gratuidade, que é o aluno, aquele que mora em Santos, ele não tem a gratuidade se ele estudar em Santos. Aquele que mora em São Vicente, ele não tem a gratuidade se ele estudar em São Vicente. Ou seja, ele só vai ter a gratuidade se ele morar, em São Vicente e estudar em Santos. Eu, há 3 sessões atrás, fiz um requerimento a Vossa Excelência, não sei se chegou em suas mãos. Eu queria que o senhor pudesse explicar para mim de que forma que o senhor enxerga isso. A resolução da MTU pude estudá-la um pouco, não encontrei nenhum argumento jurídico plausível que eu fizesse com esse vereador entendesse essa resolução da MTU. Queria poder, com todo respeito ao senhor, se o senhor pudesse explicar para a gente esse caso aí. Tenho. Eu tenho essa pergunta, tenho um ofício aqui com várias outras perguntas, mas tem em Campinas, salvo engano, espera aí, deixa eu achar aqui, Rogério. O programa chamado Ligado, né, Joaquim? É de excelência, é um programa maravilhoso. Eu quero parabenizar a vocês por esse programa. E vocês realizam esse programa, salvo engano, São Paulo, Campinas, né? Deputado, na Grande São Paulo. Eu queria que é sobre a gratuidade do estudante, que você falasse desse programa e queria pedir aqui, reivindicar, que pudesse trazer esse programa para a nossa região da Baixada Santista. E as demais perguntas eu vou formular através aqui do ofício para Vossa Excelência. Tem mais alguém com alguma pergunta importante para fazer? Ele já respondeu logo. Boa tarde a todos, primeiramente, né? Meu nome é Rafael, estou representando o vereador Adilson da Farmácia. Ele tem 2 demandas, uma já foi respondida já, que era a questão das portas, né, automáticas. A gente fez 2 requerimentos para a MTU, um deles foi esse. E o outro, se há algum estudo relevante às questões de enchentes. Ele tá recebendo muitas reclamações, nós estamos recebendo no gabinete, na Vila Valença, naquela região, onde foi fechado o canal ali na linha amarela, enfim. E os moradores estão notando que após o início das obras, a finalização das obras, aumentou muito as enchentes naquela região, naquele bairro. Se há algum estudo em relação a isso também, que é importante para a gente naquela região. Bom, obrigado. Alguém mais? Também a mesma questão. Vereador Jabá? Enchente, só queria só enfatizar a última estação lá, que estão mexendo lá. Barreiros? Isso, Ali mas foi feito já. continua, Ali já foi feito. mas não resolveu o problema. Aí eu passei lá na última chuva e não tinha mais água. Eu passei, ó, deixa eu ver o carro. A última chuva que eu passei lá não
Vamos lá. Vereador, olha, a questão da gratuidade. Essa semana aqui a gente está completando uma boa informação, 100 mil carteirinhas emitidas. Apanhamos para Dedéu, imprensa, né, com a história do passe livre. E tem lá uma modalidade, tem uma regra para atender, né, dessas gratuidades. E elas são, inclusive a matéria contra a MTU era um transporte local, de uma criança lá de Cotia, que saía de uma região que mora e ia para saía de uma chácara e ia para uma escola a 5 quilômetros a pé, então, dentro de Cotia, né? A legislação é o transporte entre cidades. Dentro dos municípios já tem esse programa, né? Porque qual é o perfil do nosso cliente que se vale dessa modalidade? Geralmente é o estudante que está no curso superior, não tem criança de 7, 8 anos saindo e estudando do município, estudando no outro, né? Quando é dentro do mesmo município, é o transporte local, né? Então, deve ter uma rede de serviço de atendimento local para o cidadão dentro desse. Quando sai de um município para o outro e vai para o outro estudar, né? O perfil da nossa clientela lá dos estudantes é estudantes de ensino superior, ou está no ensino médio já, ou ainda é curso superior, saindo de um município e indo para outro. Porque sai de uma cidade e vai para outra. Aí dentro, o transporte local é municipal para o programa, né? Oi. Né? Pode. Digo isso porque, às vezes, quem mora ali no canal 1, Uhum. ele estuda na faculdade Santa Cecília. Sim. Depende do LT prático e até da faculdade, isso seria um direito. Sim, eu entendo. Não. Tá. Agora, existe a possibilidade de repensar sobre isso, não é uma coisa que a MTU não tem competência e não vai executar. Então, é lei, né? O que eu estou atendendo é lei. É a lei do passe livre. Né? É uma lei estadual. É ela estabelecer esse regramento. Tá? Então, ela é uma lei estadual. Com relação ao programa ligado, de fato, o programa ligado é um convênio que a gente tem com a Secretaria de Educação. Então, acabamos de assinar ainda um contrato também agora para os próximos 18 meses. Ele está atendendo, são crianças com problema de mobilidade e que precisa chegar na escola. Então, nós temos aí, são aproximadamente 6 mil crianças, né, que a gente está atendendo hoje. Ali são 20 municípios na região de Campinas, e aqui na Grande São Paulo também tem mais uns 39 municípios. Nós atendemos esse convênio com a Secretaria de Educação. Ali eu só faço o gerenciamento do serviço. Teria que ser a Secretaria de Educação. Se ela tiver convênio, tiver criança para atender com esse perfil, e ela não tiver locado, porque ela também tem outros contratos com outros prestadores de serviço que fazem o mesmo serviço que a gente faz, né? Então, nós fomos chamados, nesse caso lá, para atender, e a gente está atendendo, tem aí aproximadamente quase 400 veículos prestando esse serviço de educação com a MTU. É um convênio. Eu não vou atrás, é ela que seleciona, através das delegacias regionais de ensino, fala, olha, eu tenho aqui essa quantidade de criança para atender. Então, aqui eu não sei como é que eles atendem. Eles provavelmente devem estar atendendo também, né? O que tem lá com a gente é um diferencial. Nós padronizamos os carros, todos os operadores estão... Busca em casa, e nós fizemos agora uma hackathon,
uma maratona de hacker e tal, e o programa vencedor lá da MTU foi um porta a porta, que 2 meninos aí do ABC desenvolveram, em que a gente consegue hoje interagir, a mãe consegue interagir com o operador e com a escola, otimizando rota para buscar. A mãe sabe em tempo real onde é que está o filho. Muito legal. Tem que ser provocado. Ele só manda a demanda para a gente recebe de braço aberto. Tá? Então. Tá bom. Com relação à pergunta do colega sobre as enchentes. Na região de Itararé, nós tivemos aqui ao longo desse projeto da implantação assim 12 interferências, assim que parte delas impactaram no prazo e tal. Na região de Itararé, o que a gente tem ali uma informação para todo mundo. O que nós usamos ali, o topo da via, ele é centenário. É o mesmo topo, né, usado pela ferrovia há mais de 100 anos na região de Itararé. Eu vou... O centenário, que era usado pela ferrovia, não era concretado como que é agora. Tinha área de terra distante, que dava água mais rápido. Eu vou chegar lá. E, enfim, então, essa informação é muito importante, né? As galerias que tinham ali, nós ampliamos as galerias, né? Nós ampliamos aquelas galerias, a vazão e tal. Tem um problema do estado de manutenção. Se a gente voltar lá atrás, em 1933, quando o município autorizou a criar o loteamento lá, tinham 2 canais. É a porção mais baixa que a gente tem ali do nível do mar. Você pegar a última enchente que teve aqui, e olhar lá para a Tábua das Marés, você vai ver que, primeiro, o volume de chuva lá era um negócio assim absurdo. Não é verdade que o VLT trouxe mais enchente para a área. Se você for na internet e começar a pesquisar vídeos do YouTube, você vai ver enchente naquela área antes do VLT. Não é? Claro, compreendo, tem o problema e tal. Ali nós temos um problema maior, que transcende o negócio do VLT, que é o morro. Ali tem um volume de água e tal. Eu disse isso ao prefeito, é uma preocupação também do prefeito. Nós precisamos ter um outro projeto de macrodrenagem que leve em consideração o morro, o volume, aquela região toda e aquela peculiaridade da região. Tem prédios ali construídos em cima desse segundo canal. Se você for lá nas plantas, você vai ver, virou parquinho, tal, não existe mais o canal. Quem vai andar lá em São Vicente, lá na praia, você vai ver pelo filete de água que sai na praia que o negócio ali estava desassoreado. Estava com muito problema de assoreamento. Faltava, para ser sincero, para ser honesto, limpeza. Nós tiramos lá mais de 200 caminhões de terra, tanto é que nessa última chuva aqui alagou outros lugares, não alagou ali. Não é? Então tem um problema assim de macrodrenagem para ser tratado ali, mas não é verdade que foi a obra do VLT que trouxe aquilo lá, mesmo com volume impermeabilizado. Se fosse essa a solução, o vereador mandava o pessoal tirar o bloquete, planta grama, e está tudo resolvido, vamos embora, você vai ver que não é esse o problema. O problema lá é maior. Maior. O problema é maior. O projeto de macrodrenagem, eu me comprometi, inclusive, com o prefeito, da gente sentar, porque tem uma ação aqui, inclusive, correndo em cima disso aqui. Aqui a prefeitura apresentou lá um projeto no MP, e a mulher queria saber lá, a promotora, em quanto tempo eu ia fazer aquilo. Me deu 90 dias. Eu falei, eu não posso, eu não vou contratar um amigo meu. 90 dias eu não trago nem amigo, porque eu tenho que licitar. Né? Tenho que licitar, atender a lei, é 180 dias para contratar. Aí é pelo menos 1 ano para fazer projeto, para desenvolver e tal. Isso o projeto de macrodrenagem não é da MTU, eu não tenho competência para isso. Tem órgão dentro do Estado que cuida disso aqui. Né? Nós me comprometi a ir junto, mostrar, fornecer todas as informações. A gente tem todos esses dados. Porque senão todo mundo quer
colocar na conta do transporte e resolver o problema inteiro da cidade, que o problema é que não é nosso. Não é? Isso não é específico daqui. Então, tudo bem, aquilo que você pode tratar, aquilo que você pode resolver, você vai lá e resolve. Mas não dá, senão não tem conta, não fecha nunca essa conta do VLT. Né? Você vai fazer um negócio aqui, vira, todo mundo coloca todos os seus problemas ali dentro. Então, mas nós estamos cuidando disso aqui, estamos acompanhando, tem essa ação do MP, estamos respondendo isso junto com a Prefeitura, encaminhando no sentido de equacionar. A solução não é essa, né? Nós vamos encaminhar isso aqui junto a quem de direito lá para tentar ter um estudo, porque, só para entender, eu sou o maior interessado também, porque toda vez que aquilo tem problema, o VLT para, interrompe a passagem. Então, nós queremos resolver assim, vamos aqui junto com o município, fazer um projeto, tratar isso da maneira como tem que ser, mas sem, como vi lá alguns moradores colocando, não é, de graça ou levianamente, sem informação nenhuma ou maldosamente, dizendo que a culpa é do VLT. Pelo contrário, a gente tem dados que mostram que o que a gente fez ali foi muito mais, inclusive limpar, né? Que o município passou um período aqui muito... Nós estamos fazendo... Nós estamos avançando aqui, não, tem, até o final do ano é para estar às 15 pronta, até o final desse ano. Porque ali tem o seguinte problema, só para vocês entenderem, que agora está diminuindo a janela de tempo, daqui a pouco vai ter uma chiadeira também, que a gente vai ter o seguinte, para implantar uma, eu não vou atender aquela, eu vou passar direto. Vira e mexe, vocês olham aqui, o pessoal está fazendo barulho depois das 10 horas da noite, quebrando o negócio da lei do silêncio. Aqui não tem outro horário para trabalhar, está funcionando até às 8, sobrou das 8 às 10 para fazer barulho e tal. Então a gente vai agora subindo para as 11h30 e é melhor fazer uma outra programação. Não atende aquela estação, implanta, aí 15, 20 dias para estar implantando, estação por estação, testar, para ela um mês e faz a implantação, porque eu não tenho mais tempo, eu só posso trabalhar de madrugada. E fazer barulho, eu não posso fazer barulho de madrugada para colocar aquilo lá. Mas todas elas até o final do ano. O trecho do Barreiros, isso. O trecho do Barreiros, nós tivemos aqui a última reunião agora, tem dias atrás aqui com o prefeito, com a equipe também. Tem o pessoal está correndo, não é só esse, tem outros problemas que o município apontou e que a gente está trabalhando junto, né, no sentido de corrigir. Só para vocês entenderem, uma das condições desse contrato aqui é o seguinte, eu tenho que passar formalmente essa infraestrutura para o concessionário, porque ele também recolhe, ele tem que me apresentar o seguro dessa infraestrutura que eu estou entregando para ele. Esse seguro, essa passagem, eu tenho que ter, primeiro, eu não tenho isso ainda, nós estamos acabando, o que a gente chama de termo de recebimento definitivo da obra. Depois, todos os laudos e atestação. No caso das estações, nós tem que ter AVCB também. Sem o AVCB, ele não consegue nem comprar essa apólice de seguro para me apresentar, porque ao final de 20 anos, ele tem que devolver tudo isso aqui que ele está recebendo em condição do jeito que ele recebeu. Então, tenho esse processo para fazer, e isso a gente não consegue fazer se não tiver 100%. Então, tem uma série de coisinhas que estão andando. Claro. É coisa simples. Todas essas obras têm o terceiro plano de obras, que seria até o Samaritá, mas tem muita gente também que gostaria, se o VLT, isso são especulações que existem por aí, se vai aumentar depois disso. Existe algum projeto que possa aumentar? Já falaram que vai para Praia Grande, já falaram também uma linha que pode ir para o Maitá, né, em São Vicente, que pode sair um trecho. Existe algum estudo já prévio, alguma coisa? Ou nada disso ainda? Só especulação mesmo? Só. Bom, vamos lá. Deputado, suas considerações, por favor. Não, acho que já falamos bastante. Só agradecer o Joaquim aqui pela gentileza.
agradecer o Joaquim pela gentileza e reforçar, e a gente entende que é muito importante o VLT, reforçar todas as cobranças, mas também, sem dúvida, compreendendo que é um projeto para mudar o panorama e o paradigma do transporte aqui na região. Então, a gente recebe de braços abertos, mas claro que você também compreende aqui a nossa necessidade do dia a dia. Eu sei que tem outras tarefas, a gente falou ali, já falou com o Rogério, por exemplo, o recap que tem da linha amarela, que parou também na Mascarenhas de Moraes, que a ideia é que, né, o quanto antes possa continuar da Mascarenhas até a praia, que ele paralisou. Vocês fizeram todo um recap da linha amarela, que foi tão importante para a cidade, uma via expressa nossa, então também fazer a cobrança, mas no mais agradecer ao Joaquim pela gentileza e parabenizar aqui, em nome do Barreto, todos os vereadores pela reunião. É isso. Vereador Alfredo Moura, que faz parte da nossa Comissão Especial de Vereadores. Olha, a gente só quer agradecer mesmo, porque a gente sabe a luta de vocês para a implantação disso daí. Então, se a gente ganha com isso, nós temos que estar preocupando também no plano diretor, pensando na área continental, né? Porque você vira, não uma via simples, não, mas um comércio, né? Um grande comércio que fica aí. Mas, de antemão, agradecer mesmo por vocês estarem aqui presentes. São Vicente fica contente com a presença de vocês sempre. Obrigado. Vereador André Carioca, que compõe a nossa Comissão Especial de Vereadores. Bom, agradecer ao Sr. Joaquim pelos esclarecimentos, agradecer a presença não só dos vereadores, mas dos assessores que trabalham aqui com a gente. Hoje a Jô está presente ali, veio um pouco nervosa, fez as anotações ali, depois nós vamos discutir direitinho. Sr. Joaquim, muito obrigado pelos esclarecimentos, tá bom? Presidente Wilson Cardoso. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer a presença do Joaquim, né, de sua equipe. Agradecer os vereadores também, que fizeram presença, os assessores, os funcionários da casa também, que têm nos ajudado bastante. Temos feito uma parceria, nosso jornalista. Joaquim, quero dizer a você que nossa cidade vive um momento diferente, um momento de transformação. Precisamos estar unidos para que possamos buscar soluções para nossas dificuldades, para nossos problemas, em relação ao transporte, em relação à nossa cidade, para que juntos possamos trazer qualidade de vida ao vicentino, ao munícipe, que é nosso maior objetivo. Então, conte com essa casa, tem 15 vereadores aqui comprometidos, né, os secretários, o prefeito. É um momento novo, um momento de esperança e, acima de tudo, um momento de reconstrução da cidade. Então, conte com essa casa, tá, de portas abertas. Espero que a próxima vez que o senhor venha a essa casa, tenha uma notícia boa e concreta em relação à extensão do VLT para a região continental. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe a todos. Senhor Joaquim, por gentileza, suas considerações finais. Obrigado, Barreto. Obrigado, Wilson. Deputado aqui, dedicando seu tempo aqui, os vereadores todos aqui presentes, os amigos. É sempre importante. A mensagem aqui é o seguinte: nós precisamos consolidar esse que é o maior investimento em mobilidade para avançar com ele, né? Então, a ideia de estar conversando com vocês aqui era nesse sentido aqui, né? No sentido de nos ajudar a ir consensando esse entendimento que nós vamos precisar ter um novo sistema de transportes municipal que nos permita fazer e promover essa integração. Ela é importante para a gente avançar com o programa, né? Esses dados estão todos aqui à disposição de vocês. O que vocês quiserem, eles estão abertos, eles mostram para a gente aqui a nossa busca de demanda, inclusive com a integração para poder avançar com ele, né? Dá para fazer isso em parceria. A nossa relação com o prefeito, né, com a equipe nova, como o vereador estava colocando aqui, é muito boa, né? Mas precisamos avançar com isso aqui, no sentido de avançar, no sentido de sensibilizar. E vocês aqui são os canais, são as lideranças, né? É a porta de entrada dos reclamos, onde o cidadão vem aqui conversar, vem esclarecer dúvida, né? E então, né, eu achei mais do que oportuno, né, o convite do vereador Barreto, do Wilson, no sentido de promover essa conversa para estar levando aqui, né? Eu sei que quando você fala em licitar, quem está prestando serviço sempre tem medo, tem receio, vai mudar ou coisa parecida. Não muda, né? A cidade está aí, você pode
Quem está prestando serviço hoje já leva, de certa forma, vantagem, já tem o veículo, já tem a garagem, já tem os seus custos para estar participando disso. Mas precisamos ter esse contrato novo, com um sistema de bilhetagem único, né, que nos permita fazer essa integração. Então, eu acho que é importante. Depois podemos até voltar, sentar, né, o que vocês tiverem, essa é uma prioridade nossa. Claro, isso vai levar um certo tempo, né? Se você olhar, considerar aqui, 180 dias é o prazo mínimo que você tem só de tempo legal para fazer isso. Agora, definir qual é esse modelo, né, de sistema que você quer, já vai aí também pelo menos uns 90, 120 dias para pensar isso, né? Depois, para mobilizar, para começar a implantar, operar e tal, é um tempo razoável. Quer dizer, nós não vamos ter nada, se começássemos hoje, né, o calendário mais provável nosso é que a gente teria um novo sistema com condição de estar iniciando essas tratativas em junho do ano que vem, né? Junho do ano que vem. Por quê? Porque leva tempo. Agora, tem que começar. Se não começar, não vai ter, né? E aí, fica difícil. Como é que você avança com um sistema desse? Vai fazer ponte, vai fazer VLT para quê? Para operar sozinho? Para avançar sozinho? Não dá. Nós queremos, eu entendo que esse aqui, queria estar aqui morando em São Vicente, porque para ter, inclusive, de certa forma, essa oportunidade que o município vai ter aqui com esse aporte de recurso público de investimento, né? Quando eu digo vai mudar a cara, vai criar um conjunto de outras oportunidades, seja para o comércio, seja para a revitalização que isso traz, né? Hoje, nós estamos aproximando de Santos. São Vicente tende a virar o portal do litoral sul, para sair, para entrar, né? Em qualquer lugar que você vai morar, você vai estar com um sistema moderno a 15, 20 minutos de qualquer lugar de Santos, né? Ou aqui do centro de São Vicente, com infraestrutura. Então, isso vai mudar. A Câmara aqui tem um grande papel no sentido de contribuir aí com o Legislativo na organização e no ordenamento desse novo território. São áreas ainda que tem tudo para fazer, né? Que dá para começar muito organizado. E olhar para essa área que está aqui, né? Aonde já está implantado, né? Um conjunto de oportunidades que tem aí para criar novos negócios, o potencial construtivo disso, começar a pensar isso, né? Porque o que está acontecendo aqui é isso, né? Senão daqui a pouco só a especulação imobiliária ganha com isso, pelo desordenamento, né? Você cria um benefício para atender o cidadão e daqui a pouco esse cidadão é expulso desse lugar em razão do preço da terra, em razão dos impostos e tal. Então, esse é um papel muito importante para você. Eu só agradeço aqui, então, essa tarde com vocês aqui, para contar desse projeto nosso. Tá? Muito obrigado. Bom, para a gente poder finalizar, gostaria de agradecer a presença de todos os vereadores e os senhores assessores dos vereadores, agradecer o Rogério Plácido. Desculpe, como é o nome da senhora? Virgínia, agradecer a Virgínia que operou o sistema, Reginaldo, enfim, a taquigrafia, muito obrigado pela colaboração, agradecer ao deputado Caio França, ao vereador André Carioca, ao vereador Alfredo Moura, Wilson Cardoso, nosso presidente, todos os senhores e as senhoras, agradecer o nosso amigo Joaquim, mais uma vez, pela gentileza de ter vindo aqui à nossa cidade. Joaquim, nenhum de nós aqui trabalha com imobiliária, mas se você quiser, a gente lhe leva em algum lugar, você compra um imóvel aqui rapidinho, um precinho bom, assim você vem ficar mais perto de nós e acompanhar todo esse sistema. Agradecer aos vereadores pelas perguntas, enfim, tudo isso contribui bastante. Nosso foco principal era a implantação do sistema, obviamente seus desafios e a ampliação desse sistema, que é a chegada até o Samaritá, que é da área continental da nossa cidade, e, em especial, a integração do nosso sistema de transportes municipal, que, em tese, é um transporte alternativo, mas é o transporte da nossa cidade, com o VLT. Senão não faz sentido, né, levar o VLT até lá na ponta do Samaritá se a gente não conseguir integrar com o nosso sistema, que será o sistema alimentador do sistema tronco, que é o VLT. Então, a gente precisa trabalhar bastante em torno disso. Nós vamos reunir a nossa comissão, deliberar
quais serão os nossos próximos passos para a gente poder caminhar em direção a isso, levando agora, mais do que nunca, nos próximos passos, as informações que nós recebemos do senhor aqui, para poder, junto ao secretário de Transportes, junto às associações do transporte alternativo e à cooperativa, concitar a todos da importância de que a gente efetivamente terá que licitar o sistema. Nós não temos hoje uma outra alternativa que não seja isso, para a gente poder integrar. Então, muito obrigado ao senhor. Se nós precisarmos, eu sei que a gente pode chamar, e o senhor sempre vai nos atender com a mesma gentileza e o mesmo carinho. Muito obrigado ao senhor e muito obrigado a todos.